A noite era escura, o vento cortava o rosto e a chuva castigava o solo sagrado de Tara. No alto da colina, uma única chama ardia. Era pequena, frágil, e no entanto, nada podia apagá-la. Nem o vento dos druidas, nem a chuva invocada por seus rituais, nem o medo dos guerreiros que assistiam atônitos. Aquela luz desafiava séculos de escuridão espiritual e marcava o início de uma transformação que mudaria a história de uma nação inteira. O fogo de São Patrício não era apenas feito de lenha e faíscas. Era o fogo da fé, da coragem e da verdade divina que atravessava o tempo. Diante de reis e feiticeiros, Patrício manteve-se firme rezando em silêncio, enquanto o fogo se tornava símbolo de um Deus que nenhuma tempestade pode vencer. A partir daquela chama, simples e eterna, nasceu a conversão da Irlanda. O que começou com uma centelha se espalhou como luz sobre as colinas, penetrando corações endurecidos e acendendo almas perdidas. Esta é a história de um homem, um fogo e um milagre que nenhuma escuridão conseguiu apagar. Século V. A Irlanda era uma terra de brumas, governada por clãs, reis e sacerdotes druidas que cultuavam forças da natureza e deuses antigos. As colinas verdes e os vales úmidos eram povoados por lendas, sacrifícios e feitiços. O som dos tambores ecoava nas florestas e o fogo sagrado de Beltane iluminava os rituais noturnos. Era um tempo de medo e mistério, em que o poder espiritual dominava o povo e poucos ousavam questionar as tradições. Foi nesse cenário que um homem estrangeiro retornou à ilha que um dia o havia escravizado. Seu nome era Patrício, e sua missão, divina, trazia em seu coração uma fé inabalável e um propósito que desafiaria todo o império espiritual da Irlanda pagã. Em meio ao frio e à hostilidade, ele caminhava pelos campos, ensinando, curando e proclamando o nome de Cristo. Mas foi em uma noite específica, durante o festival dos druidas em Tara, que o impossível aconteceu. Uma chama acendeu, e com ela, o milagre da conversão começou. Antes de continuar essa incrível história de fé e coragem, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhum dos milagres que transformaram o mundo pela luz da fé. O vento do norte soprava gelado sobre as colinas da Bretanha quando Patrício ainda era apenas um adolescente. Filho de um oficial romano e criado com conforto, sua vida parecia traçada para a tranquilidade. Mas o destino, como o mar que separa terras, pode mudar num instante. Numa madrugada tempestuosa, saqueadores irlandeses invadiram sua aldeia. Entre gritos e tochas em chamas, Patrício foi arrastado para um barco de madeira, acorrentado, olhando pela última vez o horizonte de sua infância se perder nas brumas. A travessia foi longa e cruel. O mar rugia e a fome castigava os prisioneiros. Quando finalmente chegaram à Irlanda, Patrício foi vendido como escravo a um senhor de rebanhos nas montanhas de Slemish. Ali, sob o frio cortante e a solidão absoluta, o jovem passou 6 anos cuidando de ovelhas. O silêncio das colinas foi seu único companheiro. E foi ali, na dor, que começou a ouvir a voz de Deus. Em cada amanhecer enevoado, sentia algo dentro de si despertar. Uma chama tímida, mas viva. As noites eram longas e assustadoras. Patrício dormia sobre pedras, com o corpo cansado e o coração cheio de saudade. Mas foi nesse deserto gelado que ele começou a rezar. Falava com Deus como quem fala a um amigo invisível. Dizia: Senhor, mesmo no exílio, sei que tu me vês. E cada oração o tornava mais forte. Enquanto os outros escravos reclamavam, ele cantava salmos. A fé crescia como uma raiz sob o gelo. Certa noite, ao olhar o céu coberto de estrelas, Patrício ouviu uma voz suave em seu coração. Teu tempo de escravidão termina. Prepara-te, meu filho, para o caminho da libertação. Tremendo de emoção, ele acreditou. Alguns dias depois, aproveitando um descuido do capataz, fugiu pelas montanhas, correu por florestas, atravessou rios e suportou dias sem alimento. O medo o acompanhava, mas a voz interior repetia: Eu estou contigo. Após longas semanas de fuga, Patrício chegou à costa, encontrou um navio prestes a zarpar e implorou por abrigo. O capitão pagão zombou dele.
Mas, após um instante de silêncio, algo inexplicável o fez mudar de ideia. Suba a bordo, garoto. Algo em seus olhos me diz que você não pertence a este lugar. Patrício embarcou, e ao ver o litoral se afastando, chorou. Sabia que aquele não era o fim. Era apenas o início de um chamado. De volta à sua terra natal, foi recebido com espanto. Um escravo liberto, um sobrevivente. Mas Patrício não buscou descanso. No fundo da alma, uma voz o inquietava. Volta para a Irlanda. Leva-me àqueles que te escravizaram. Ele resistiu, lutou contra o medo, mas o fogo divino ardia mais forte a cada dia. E assim, o jovem ex-escravo começou sua jornada para se tornar o apóstolo de uma nação mergulhada nas trevas. A Irlanda do século V era uma terra envolta em névoas e mistérios. Povos antigos veneravam deuses da floresta do fogo e das águas. Nas colinas, os druidas sacerdotes pagãos realizavam rituais à luz de tochas, invocando forças da natureza. As aldeias cheiravam a turfa queimada e o som dos tambores ecoava pelos vales. A fé cristã era desconhecida ali. A vida girava em torno do medo dos espíritos e do poder dos reis tribais. Era nesse cenário coberto de superstição e sacrifícios que o ex-escravo Patrício ousaria voltar movido por um chamado que ultrapassava toda a lógica humana. Anos haviam se passado desde sua fuga. Patrício se tornara padre e sua alma ardia por levar a palavra de Cristo àqueles que o haviam escravizado. Em Roma, diante do Papa Celestino, ele pediu permissão para evangelizar os irlandeses. Padre Patrício, disse o Papa, poucos ousariam tal missão, mas se o Espírito o envia, quem somos nós para impedi-lo? Recebeu a bênção e o báculo episcopal. Naquela noite, ao rezar diante do altar, ouviu novamente a voz que o guiara no passado. Vai e acende o fogo da fé onde reina a escuridão. O mar revolto o recebeu outra vez. As ondas batiam no casco do barco como se tentassem impedir sua chegada. Patrício, porém, ajoelhou-se no convés e ergueu a cruz diante do vento. Senhor, que o teu fogo me proteja, que nenhuma tempestade apague a luz que tu acendeste em mim. Quando finalmente desembarcou nas praias de Wicklow, foi recebido com desconfiança. Homens armados o cercaram e um deles gritou: "O que buscas aqui, estrangeiro?" Patrício respondeu com serenidade: "Não vim conquistar, vim libertar." As primeiras pregações foram duras. O povo zombava, os druidas o chamavam de impostor. Mas Patrício não desistia, visitava vilas, curava enfermos e falava de um Deus que não exigia sacrifícios humanos, mas oferecia amor e perdão. As crianças o ouviam com encanto e muitos começaram a segui-lo em segredo. Há algo diferente nesse homem, murmuravam. Seus olhos carregam a paz que os nossos deuses nunca nos deram. A fama de Patrício chegou até Tara, o coração espiritual da Irlanda, onde o rei Leogair e os druidas realizariam a grande festa do fogo, um ritual proibido de ser interrompido. Patrício sabia que ali enfrentaria o maior desafio de sua missão. Na noite da celebração, subiu sozinho uma colina próxima e acendeu o fogo pascal, símbolo da ressurreição de Cristo. As chamas brilharam contra o céu escuro, desafiando os deuses pagãos e a autoridade do rei. Os druidas, ao verem o fogo, se apavoraram. "Apaguem aquela chama!" gritaram. "Se ela continuar a queimar, dominará toda a Irlanda." Mas, por mais que soprassem ventos ou caísse chuva, o fogo não se apagava. Era como se o próprio céu o alimentasse. Assim, a luz de Cristo começou a brilhar sobre a Irlanda, e Patrício, o escravo liberto, tornou-se o mensageiro da fé que transformaria um povo inteiro. O fogo continuava ardendo, firme, como se desafiava o próprio céu. Da colina de Tara, o rei Leogair observava, atônito. Nenhum druida conseguira apagar aquela chama. "Isso é bruxaria!" gritou um deles. Mas o mais velho entre os sábios respondeu com voz trêmula: "Não, majestade. Essa luz vem de um poder que não compreendemos." Então o rei ordenou: "Tragam-me esse homem. Quero ver quem ousou acender um fogo mais forte que o nosso." Assim, São Patrício foi levado diante do trono de Leogair, sob o olhar de sacerdotes enfurecidos e guerreiros em alerta. Quando entrou no salão, Patrício caminhava com calma. Trazia em uma das mãos a cruz e na outra um pequeno pergaminho com orações em latim. "Sou servo de um Deus vivo.
Criador do céu e da terra, declarou. O rei, curioso, perguntou: E que Deus é esse que te dá poder sobre o fogo e o vento? Patrício respondeu com simplicidade: É o Deus que acende a chama da vida em cada homem e que nenhum poder humano pode apagar. Aquelas palavras silenciaram o salão. Mesmo os druidas, acostumados ao medo, sentiram um arrepio percorrer o corpo. Leoguer, no entanto, era orgulhoso. Se teu Deus é tão poderoso, prova-o, desafiou. Patrício olhou para fora, para a relva úmida do campo, e abaixou-se. Colheu um pequeno trevo de 3 folhas e o ergueu à luz do fogo. Majestade, assim como este trevo tem 3 folhas e um só caule, assim é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas um só Senhor. Houve um murmúrio entre os presentes. O símbolo simples tocou algo no coração dos que escutavam. Até o rei, acostumado à força e à guerra, pareceu vacilar. De repente, uma ventania atravessou o salão e apagou todas as tochas, menos a chama do fogo pascal de Patrício, que continuava queimando diante deles. O rei, impressionado, levantou-se de seu trono e disse: Se o teu Deus domina o vento e o fogo, então é maior que todos os nossos. Os druidas protestaram, gritando encantamentos, mas nada adiantava. Leoguer, com voz firme, declarou: Patrício, ensina-me esse Deus de quem falas. Assim começou a conversão do rei, e com ela, a abertura de um povo inteiro à fé cristã. Naquela noite, Patrício batizou o rei e sua família às margens do rio Boyne. O som das águas misturava-se às orações, e os primeiros cristãos da Irlanda acendiam pequenas velas em sinal de esperança. O fogo de Tara agora brilhava em muitos corações. Patrício ergueu os olhos para o céu e murmurou: Senhor, a tua luz venceu. O vento cessou, e o silêncio que se seguiu parecia sagrado. O trevo, que brotara entre pedras, tornou-se o símbolo da Irlanda cristã. E o fogo que os druidas não conseguiram apagar tornou-se o fogo da fé. Uma chama que, séculos depois, ainda arde nas terras verdes da ilha. Os dias seguintes à conversão do rei foram de grande movimento em Tara. O povo, curioso, se aproximava para ouvir o homem do fogo sagrado. Alguns vinham por fé, outros por medo. Mas todos queriam ver com os próprios olhos o estranho que falava de um Deus único. São Patrício caminhava entre eles com humildade, pregando o evangelho e curando enfermos. As palavras que saíam de seus lábios pareciam tocar as almas como o calor do fogo toca a pele. Não há trevas que resistam à luz de Cristo, dizia, e os corações se abriam, como o campo se abre ao sol depois da tempestade. Mas os druidas, envergonhados pela derrota, tramavam vingança. Uma noite, reuniram-se secretamente nas florestas de carvalhos. Devemos provar que o poder desse homem é falso, sussurrou um deles. Prepararam poções, encantamentos e maldições para lançar sobre Patrício. Queriam apagar o fogo de Tara e provar que ele era apenas mais um charlatão. Quando o sol nasceu, enviaram mensageiros para desafiar o santo. Se teu Deus é verdadeiro, que teu fogo permaneça aceso até a próxima lua. Patrício aceitou o desafio em silêncio, confiando na força de quem o enviara. Durante 7 dias, ventos violentos varreram as colinas, a chuva caiu sem cessar, e os relâmpagos rasgavam o céu como espadas de luz. O fogo pascal, contudo, continuava ardendo, ora suave, ora intenso, mas jamais se apagava. O povo via o milagre com os olhos marejados. É o fogo do céu, gritavam. Mesmo o rei, que antes duvidara, ajoelhou-se diante da chama e pediu perdão a Deus. Se essa luz é tua, Senhor, faz dela o farol da minha nação. E o fogo brilhou ainda mais forte, como se respondesse à oração. Os druidas, desesperados, tentaram aproximar-se da chama para apagá-la. Trouxeram galões de água, tecidos úmidos e feitiços murmurados. Mas, ao se aproximarem, sentiram um calor que não queimava, uma força invisível que os impedia de tocar o fogo. Caíram por terra, dominados pelo medo e pela reverência. Um deles, o mais velho, chorou e confessou: Este homem fala em nome do Deus verdadeiro. Nenhum poder terreno pode apagar o que ele acende.
Aquelas palavras selaram o destino da antiga religião. A luz de Cristo havia vencido definitivamente as trevas de Tara. Naquela noite, o fogo foi levado em tochas sagradas para outras vilas. Os discípulos de Patrício caminhavam por estradas de barro, levando a chama que iluminaria a Irlanda inteira. De cada chama nova, o povo acendia as suas velas e rezava: Senhor, mantém viva a luz da tua fé em nossos corações. E assim, colina após colina, aldeia após aldeia, a escuridão cedeu lugar à esperança. O milagre da chama inextinguível tornou-se símbolo eterno da fé irlandesa. Até hoje, conta-se que o fogo de São Patrício nunca se apagou, que ele continua ardendo, invisível, nas almas que escolhem acreditar mesmo em meio à tempestade. Anos se passaram desde o milagre do fogo inextinguível. A Irlanda, antes coberta por sombras e rituais pagãos, agora resplandecia com a luz da fé. Mosteiros foram erguidos onde antes se faziam sacrifícios. Cruzes de pedra começaram a surgir nas colinas, marcando o nascimento de uma nova era. São Patrício, já idoso, percorria o país apoiado em seu bastão, abençoando famílias e plantando sementes de esperança. Por onde passava, deixava atrás de si uma chama invisível. O mesmo fogo de Tara, agora ardendo nos corações convertidos. Mas nem mesmo um santo escapa ao peso do tempo. Patrício sentia o corpo enfraquecer, embora sua alma permanecesse firme. Numa tarde serena, ele subiu uma colina em Downpatrick e olhou o horizonte tingido de verde e ouro. O vento soprava suave e o canto distante dos sinos ecoava pelos vales. Senhor, murmurou, não fui eu quem iluminou esta terra, foste tu. Permite-me partir em paz, sabendo que teu nome será louvado por 1000 gerações. Então, ajoelhou-se na relva, traçou o sinal da cruz e rezou com a mesma fé que um dia acendeu o fogo em Tara. Enquanto Patrício orava, um grupo de monges aproximou-se. Eles o encontraram sereno, com o rosto voltado para o céu, como se contemplasse algo que os outros não podiam ver. Um deles disse: Pai, o fogo ainda queima, as tochas em todas as vilas continuam acesas. Patrício sorriu levemente e respondeu: Não é o fogo das tochas que importa, meus filhos, mas o fogo do Espírito. Se o mantiverem aceso em seus corações, a Irlanda jamais conhecerá a escuridão. Essas foram suas últimas palavras. E então, em um silêncio sagrado, o santo entregou sua alma ao Criador. Diz a tradição que, naquela noite, luzes misteriosas cruzaram o céu sobre a ilha. Algumas testemunhas juraram ter visto labaredas dançando nas colinas, como se o próprio céu prestasse homenagem ao missionário que havia transformado uma nação. O povo acorreu ao local de sua morte, e durante 3 dias e 3 noites, velas e fogueiras foram acesas em toda a Irlanda. Nenhum vento conseguiu apagá-las. Era como se o milagre de Tara tivesse se repetido. Um lembrete de que a fé, quando verdadeira, é inextinguível. Com o tempo, São Patrício tornou-se o símbolo da fé irlandesa, o apóstolo que converteu um povo inteiro não pela espada, mas pela luz. O trevo, o fogo e a cruz tornaram-se marcas eternas de sua missão. Até hoje, no dia 17 de março, o mundo inteiro se veste de verde em sua memória, não apenas para celebrar um homem, mas para lembrar que uma única chama de fé pode transformar o destino de uma nação inteira. O tempo passou, séculos se foram, impérios ruíram, mas o fogo de São Patrício jamais se apagou. A Irlanda continuou sendo chamada de Ilha dos Santos e dos Sábios, um lugar onde a fé e a cultura floresceram lado a lado. Nas noites frias, quando o vento sopra entre as montanhas e as colinas verdes se cobrem de névoa, muitos dizem ainda sentir o calor daquela chama antiga. O fogo de Tara, o símbolo de uma fé que venceu as trevas. Dizem que em certas aldeias, durante a Páscoa, quando o primeiro fogo é aceso, a chama brilha mais forte, como se o próprio Patrício ainda caminhasse invisível entre seu povo, abençoando com seu bastão e repetindo as palavras que mudaram a história. Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim. É como se cada vela acesa, cada oração sussurrada, reacendesse o mesmo milagre que começou em uma colina há tantos séculos.
A vida de São Patrício nos recorda que a fé verdadeira não depende de poder, nem de glória. Ela nasce da coragem de acender uma chama quando tudo parece escuro. Ele não veio com exércitos, nem com ouro. Veio com o fogo do Evangelho. E foi esse fogo que libertou a Irlanda do medo. Sua história é o testemunho de que, quando um coração humano se inflama de amor divino, o impossível se torna possível. E talvez, no fundo, essa seja a mensagem que o mundo moderno precisa ouvir. Não há vento forte o bastante para apagar o fogo de quem crê, porque a fé, quando é luz, não apenas ilumina o caminho, ela aquece, transforma e renasce, geração após geração. A chama de São Patrício ainda vive, não mais em Tara, nem nas fogueiras antigas, mas dentro daqueles que continuam a dizer com confiança: Cristo é minha luz, e nenhuma escuridão a vencerá.